Apareceu aí para vocês aí, né? Pronto, bora lá. Começa a gravar, vai. Tá gravando. Tá gravando já. O Éder, começa a Tá gravando já, tá gravando. Vamos lá, galera. Estudar aí o livro de Daniel. Coisa boa, né? Daniel, o livro e a estátua de Nabucodonosor. A gente só vai, eu creio que até aqui, não adiante, porque não vai dar. Agora nós entraremos aí no cerne da profecia, a fim de compreendermos de onde viemos, em que lugar nos encontramos e em que direção devemos seguir, bem como o valor dos livros apocalípticos para a igreja remanescente. Deixa eu parar aqui para fazer uma explicação breve a respeito do que eu quero dizer com todas essas coisas. Nosso objetivo principal não é estudar bem as profecias de Daniel, todo o livro de Daniel. Eu quero as 2.300 tardes de manhãs. Se lembra que nós vemos uma linha de estudar o santuário, a gente quer chegar nas 2.300 tardes de manhãs. Só que para a gente chegar nas 2.300 tardes de manhãs, eu quero passar uma noção forte para vocês. A Marlene, bonitona lá. Eu quero passar uma noção forte para vocês do livro de Daniel. Tá? Questões que envolvem o livro, os questionamentos acadêmicos, alguns detalhes importantes. Então, é super, super, super importante que vocês vejam aí esse começo até a gente chegar lá, que será essa outra parte aí importante do livro, tá? Que é as 2.300 tardes de manhã. Então, a gente vai passar por todo o livro aí, até chegar ao capítulo 9. Aí, o capítulo 9 a gente já relaxa, descansa, né? Que aí deu pra gente aquilo que a gente gostaria que o livro nos desse, tá? Vamos lá, então. Daniel aí, parte 1, né? Vamos estudar aí o livro de Daniel. Vamos compreender um pouco o contexto. Quando a gente compreende o contexto histórico, que as coisas ocorreram, a gente entende mais ou menos os propósitos de Deus, entende o conteúdo da carta, os procedimentos de Daniel, né? Então vamos lá. Israel estava em apostasia e Deus usou o rei Ezequias para fazer uma reforma fenomenal. Contudo, não foi uma limpeza cabal. Ele deixou ainda alguns altos lá e tal, e o povo ainda continuava adorando o capeta. Mas ele fez uma reforma tremenda, Ezequias. Possivelmente, em seguida, Ezequias teve um câncer. Possivelmente, eu estou me referindo ao câncer. Não sabemos se era o câncer, mas muito provavelmente o câncer, né? A Bíblia menciona um tumor e o cara ia morrer com ele. Então, possivelmente, é um câncer. E Isaías, inspirado por Deus, ele mandou que Ezequias ordenasse sua casa porque ele ia morrer. O que Ezequias faz? Chora, porque ele não queria morrer. Aí o Senhor ali vem a Isaías, ainda no pátio do palácio, manda ele retornar e afirmar a cura. E o Senhor concedeu a cura e mais 15 anos de vida para o rei Ezequias, que foram seus piores dias. O sinal que Ezequias pediu a Deus, que ele seria curado, seria que o sol retrocedesse 10 graus no relógio de Acás, né? E Deus atendeu. Bem, os babilônicos, que eram experts aí em astronomia, né? Todos esses povos aí antigos, como Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia, né? Grécia, eles tinham um conhecimento astronômico muito interessante. E os babilônicos também. Os babilônicos ficaram impressionados, tá? Com o Sol fazendo o seu curso contrário, né? E quando eles viram isso, eles começaram a indagar o que aconteceu. E o que aconteceu com Ezequias começou a ser divulgado em Israel e para os soldados, isso chegou na Babilônia. Então, os babilônicos aí, alguns anos mais tarde, acabaram ficando sabendo que esse retrocesso do Sol no céu tinha a ver com a cura de Ezequias e com uma oração que ele fizera. Então, os camaradas saíram da Babilônia para saber como é que Ezequias fez aquilo, né?
atribuíram a Ezequias como isso aconteceu. Ezequias, com a chegada dos babilônicos, ficou O Éder, tá tremendamente empolgado. travando. Tá travando. Travou desde onde? Onde foi parado aí? Onde foi travado? Quando você começou, quando falou que chegou a informação lá na Babilônia, pelos soldados. Beleza, então Aí não começou a perdeu, travar. não perdeu muita coisa, não. Então acontece o seguinte aí, ó. Quando as informações, então, chegam na Babilônia, né? Os babilônicos agora ficam sabendo que aquele retrocesso do sol tinha a relação com Ezequias, com Israel. Então os babilônicos saem da Babilônia para saber a causa, como é que Ezequias fez aquilo, como foi possível o sol mudar o seu curso no céu. Então os babilônicos agora chegam em Jerusalém e eles querem saber de Ezequias o quê? Como é que o sol fez o seu turno contrário, a sua rota contrária. Então eles pediram informações. Quando os babilônicos chegaram, Ezequias se empolgou e ele passou a mostrar todo o sistema de Israel, a organização de Israel, os segredos de Estado e as riquezas do Reino do Sul, lá em Jerusalém. Isso chamou a atenção dos babilônicos por demais, quero dizer, a riqueza e estrutura de Israel. E foi com base em tudo que eles haviam visto que os babilônicos, então, montaram um esquema para voltar para Jerusalém, sitiar Jerusalém e levar os seus recursos e também o povo para o cativeiro babilônico. É nesse contexto que o livro de Daniel vai ser escrito. É por isso que Daniel é levado com os seus amigos para a Babilônia e o livro vai ser escrito lá na Babilônia, ok? Na Mesopotâmia ali. Compartilha a tela, sua internet fica bem ruim. Eu não sei se você consegue chegar perto e colocar um cabo. Tá bem ruim sua internet, sua latência. Então é isso. Daniel, ele é um cativo que vai para a Babilônia e ali na Babilônia ele vai escrever o livro de Daniel, que é o livro que a gente tem aqui. O livro tem algumas características que muitas pessoas não contam para a gente precisa saber dessas informações. Essas informações são preciosas, tá? Vamos lá. Então vamos começar a estudar o livro em si, as características do livro de Daniel, né? Bem, o livro ele foi escrito maiormente em hebraico, mas ele é escrito em hebraico e aramaico. E a gente vai trabalhar aí essa ideia do hebraico, ok? O hebraico, ele era originalmente a língua só com consoantes. E embora eles soubessem pronunciar os sons vocálicos entre elas, ela não tinha vogal aparente, tá? Então vamos lá pensar aqui para a gente poder entender melhor esse aspecto aqui, tá? O hebraico original, ele só tinha consoantes, era escrito só com consoantes, tá? E aí, como é que se pronuncia, por exemplo, uma língua só com consoantes? Como é que você vai falar aí, por exemplo, imagina, HRTPK. Como é que você vai falar essa palavra? Embora para nós fica complicado, para eles sabiam como pronunciar, porque eles sabiam que som vocálico eles colocariam no meio. Som vocálico é diferente de aparecer a vogal. Então a vogal não aparecia, mas tinha um som vocálico ali no meio. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês do que acontece na própria língua portuguesa aqui, ó. Você olha essas palavras aqui, ó, bíceps, tá vendo? Ó? Nós temos duas consoantes aqui, ó, P e S. Mas a gente sabe pronunciar. A gente coloca um I bem leve aqui, né, no meio, bíceps, né? E a gente consegue pronunciar. Da mesma forma, a língua deles era inteira assim, e eles sabiam pronunciar, tá? As vogais que não aparecem, por exemplo, a vogal I não aparece aqui, mas ela sonoramente existe. Observe, mesma coisa, é um I pequenininho aqui também que se coloca aqui.
I bem leve. Crack, aqui, a gente sabe como pronunciar. Então, eles sabiam como pronunciar as suas línguas. Então, tinha sons vocálicos, mas as vogais não eram escritas, só tinham consoantes. Bem, o Antigo Testamento, ele é escrito em hebraico, com pequenas partes em aramaico. E o livro de Daniel, ele é um desses livros, porque ele é escrito em hebraico, capítulo 1 inteiro, capítulo 2 uma pequeníssima parte, aí o capítulo 2, a maior parte, até o capítulo 7, é escrito em aramaico, e aí depois do capítulo 8 até o final, Daniel volta a escrever em hebraico. Aqui nós temos o mandamento mais importante aí do Antigo Testamento, possivelmente, né? Shema Israel. Aqui é o nome de Deus, né? Mas toda vez que eles veem o nome de Deus, eles falam Adonai, tá? Aqui é o YHVH, o tetragrama, né? Com as vogais da palavra Adonai. E aí eles mencionam aqui Adonai. Então, Shema Israel, Adonai Eloeno, né? O nosso Deus. Adonai Errad, né? É o único Senhor, tá? Deixa eu ver aqui que alguém mencionou aqui alguma coisa no chat. Está travando só para mim? O pessoal falou que sim. Vamos lá, então. Vamos entender como é que funciona só um pouquinho da língua hebraica, isso aqui tem a ver com curiosidade, né? Aqui nós temos a letra Shin, tá ok? Parece um W, né? E essa letra tem um pontinho do lado direito. É esse pontinho que dá o som do SH, Shin. Se esse pontinho estivesse aqui do lado esquerdo, ela seria o Sim, teria som de S, tá? Nesse caso está do lado direito, então ela tem som de SH. Aqui é uma semivogal. Na realidade, ela nem aparece no quadro de vogais, né? Mas quando ela se encontra no começo da palavra, ela assume característica de E, ok? Isso aqui é um Shevá. E ele representa o E, assim, no comecinho da sílaba aí, tá? Nós temos o Men, que representa o M, ok? Na nossa língua equivale o N. Nós temos o Patá, que é um outro tipo de A. Tem dois tipos de A no hebraico, Kametz Gadol e o Patá. E aqui nós temos o Ain, que ele representa um apóstrofe, não tem equivalente na nossa língua. E é uma letra muda, é tipo um H, ok? Então nós vamos pegar só essa palavra aqui para vocês entenderem como é que funciona. O hebraico, ele se lê da direita para a esquerda, tá? Então é daqui para lá. Aí depois o camarada vem para cá. Diferente do português, o hebraico não se separa a palavra e coloca tracinho, tá? Se a palavra não couber inteira aqui, ela deve ser escrita na linha posterior. E aí, então, nós temos aqui a palavra Shema. Se a gente coloca aqui, por exemplo, Shin, aqui, ó, nós temos o SH, que é o que ele representa, ok? E se a gente acrescenta aqui embaixo, aqui, ó, o Sheva, aí nós temos o She, tá vendo? Forma a sílaba She. Aí agora ele vai pro lado esquerdo aí, né? Enquanto a gente prossegue pro lado direito. Colocou o M aí, fica Shem, ok? Aí a gente coloca o Patá embaixo, Shema. E a gente coloca um Ain no final, como é uma letra muda, uma espécie de H aí no final, ele prolonga esse A, então vai ficar Shema, ok? É assim que funciona, mais ou menos, o ler o hebraico, né? Não adianta somente você saber ler, né? Por exemplo, você vai ver aqui Shema e não vai saber o que significa Shema, né? Você tem que saber não somente ler, você também tem que conhecer as palavras, né? E é importante a gente pelo menos aprender a ler para depois consultar um dicionário, uma Bíblia, alguma coisa assim. E é fácil, 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 fácil. Eu quero recomendar um livro para vocês que querem se desenvolver nessa área, mas eu não estou vendo ele aqui agora. Ele deve estar aqui dentro, aqui. Um momentinho só. Para aqueles que querem conhecer a língua hebraica, se desenvolver, saber um pouco das regras, eu oriento esse livro aqui, ó. Noções do Hebraico Bíblico, ok? De Paulo Mendes, ele é da Paulus, tá?
a editora, né? Eu acho que é Paulus. É dos católicos aqui. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Na minha opinião, é o melhor. O melhor. O cara é simples, é didático. Assim, qualquer adolescente que pegar isso aqui vai conseguir se desenvolver na língua hebraica. Aí tem as gramáticas, né? Qualquer gramática que você pegar, mas a gramática os caras ensinam a língua pelo rabo, né? Não ensina pela cabeça. Então, vai ter que ser muito bom em decoreba para se desenvolver através de uma gramática. Mas é lógico que se você domina a gramática, aí você fica bom demais. Mas esse livro dá conta, ok? Noções de hebraico bíblico. E aí você consegue se desenvolver nessa questão aí, né? De conhecer melhor a língua hebraica aí. E é um livro barato. A última vez que eu vi, estava R$ 35 aí. Um aluno meu comprou e me falou, tá? Então, vamos lá prosseguir. É importante, então, entender que o livro de Daniel foi escrito em hebraico e aramaico. E o que é interessante é que hebraico e aramaico utiliza essas mesmas letras, mas são línguas diferentes, ok? São línguas diferentes. Vamos entender aqui, ó, para vocês entenderem. Por exemplo, o inglês e o português, eles usam as mesmas letras. Por exemplo, aqui, ó. Eu coloco aqui, ó, por exemplo, realize. Eu vou até melhorar aqui. Eu vou colocar realize no slide também aqui, para ficar mais bonitinho. Pronto, vai ter mais sentido para que vocês possam entender o que eu quero passar aqui para vocês, né? Nós temos aqui, ó, de um lado inglês e de um lado português, correto? Então, assim, ó, aqui nós temos realize. Realize no inglês se escreve que nem realize no português. Só que realize significa perceber, porque é outro idioma, é outra língua, é outro significado. Enquanto para a gente aqui é fazer acontecer, né? Realizar. Com as mesmas letras de love, a gente escreve... Não era love. É que eu fui copiar aqui e deu errado, tá? Com a mesma letra de love, a gente escreve... Peraí. Velho. Eu acabei copiando e colando e mudou. Agora eu já não sei qual que é precisamente. Mas vamos lá. Vai dar certo, vocês vão entender. Com as mesmas letras de love, a gente escreve, sei lá, outra palavra aí no português. Mas os significados são diferentes, tá? Vamos pegar aqui embaixo que vai ficar melhor. Por exemplo, o A no inglês é a mesma letra que tem no português. Mas lá no inglês é um artigo indefinido, né? Uma, e ele é de duplo gênero, serve para masculino e feminino. Já o ano, ele é um artigo definido só para feminino, singular. E é também a preposição, né, de direção aí, né? Então, o aramaico e o hebraico são assim também. Elas se escrevem com as mesmas letras, mas não são as mesmas línguas. Mas elas são bem próximos, tá? São bem próximos. É tipo quase um português com espanhol. Sabe? Quase um português com espanhol. É lógico que tem muitas mudanças, né? Então você vai ver lá bem numa língua, né, no hebraico, que é filho. No hebraico vai ser bar. Ab, que é pai no hebraico. No aramaico vai ser aba. Então, vai ter muitas semelhanças aí, né? Mas são línguas diferentes, tá? São línguas diferentes. Agora, por que eu estou entrando nessa área com vocês? Simples. O livro de Daniel, ele foi escrito em hebraico e aramaico. Então, ó, em Daniel, capítulo 1, versículo 1, até Daniel 2, versículo 4, a primeira parte, ele é escrito em hebraico. A segunda parte, já do capítulo 2
4, só que a parte B do verso 4, até Daniel 7, verso 28, até o último versículo do capítulo 7, nós vamos ver aí o livro sendo escrito em aramaico. E aí nós temos aqui no final, do capítulo 8 até o final, ele é escrito em hebraico. Poxa, Weder, mas para que isso? Porque tem acusações teológicas em relação a isso. Olha lá. A acusação que repousa sobre o livro de Daniel é a de que ele foi escrito por mais de uma pessoa, em lugares e momentos diferentes. Dizem que é um Apocalipse escrito no século II antes de Cristo, após os eventos profetizados, após a queda da Babilônia, após a queda da Medopérsia, após a queda da Grécia, e quando Roma domina os gregos aí. Então ele é escrito depois. Por isso que eles acusam isso, né? E houve também, no segundo século depois de Cristo, quer dizer, antes de Cristo, uma explosão de livros apocalípticos. Vários livros apócrifos, pseudoepígrafos, eles foram escritos nesse período, exatamente nesse período. Ou seja, é uma explosão literária que houve desse tempo. Então, eles acusam que o livro de Daniel foi escrito nesse período. Tá? E a gente vê também, né, que há diferentes pessoas usadas no livro. Às vezes o livro é escrito em primeira pessoa. Eu, Daniel, assim, assim, assado. Às vezes o livro é escrito em terceira pessoa. Daniel propôs no seu coração, ou seja, é alguém que está falando de Daniel. Daniel propôs no seu coração não se contaminar. Então eles falam, tá vendo? Pessoas diferentes escreveram o livro, né? E essa mudança de idiomas é usada para coroar esse argumento. Porque, peraí, como é que um cara vai escrever um livro e ele começa a escrever um livro? Hebraico. Pá, 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 pá. Aí ele para, escreve em aramaico. Aí escreve boa parte do livro em aramaico. Escreve em hebraico. Aí ele volta. É muito estranho. Então, a acusação, ela faz muito sentido. E é importante que a gente pare para entender, compreender e pensar sobre o significado dessa problemática aí, dessa divisão de línguas aí no livro, né? Vamos lá entender aí, resolver essa problemática aí na nossa cabeça aí, né? Queridos, quando eu fui para Angola, uma foto aí deu a igreja das crianças, né? As crianças ficam numa igreja à parte, né? Então a parede aqui que está atrás de mim é a parede da igreja. E aqui as crianças estão do lado de fora, para não fazer bagunça lá dentro e tal, tudo, né? Então, os angolanos, muitos lugares que eu fui, em comércios, quando eles desejavam falar coisas particulares, para a gente não compreender, eles mudavam do idioma português para umbundo e quimbundo. Olha que coisa interessante. Por que eles faziam isso? Exatamente porque eles não querem revelar o teor de suas conversas para mim. Sou estrangeiro, uma pessoa desconhecida, então eles usavam a língua particular deles quando queriam conversar coisas particulares. Mas a língua lá oficial é o português, então eles falam perfeitamente português. Então, nós vemos que essa ideia de se mudar idioma está relacionado a querer esconder ou querer revelar algumas coisas. Então, por exemplo, vamos supor que só o Bruno aqui fala em aramaico. E todos vocês falam em hebraico. Quando eu quiser que o Bruno não compreenda, eu falo em hebraico. E deixo o Bruno no gelo. Quando eu quero que o Bruno compreenda, eu falo em aramaico. Deu para vocês entenderem? É exatamente isso que acontece no livro de Daniel. E a gente vai verificar isso aí, passo a passo. Vamos lá. Verificar como é que isso se revela. Vamos lá. Em Daniel 1, verso 2, tem esse texto aqui, ó. Leia pra gente aí, Brunão, por favor. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá,
e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Perceba que eu grifei a parte que fala os utensílios da casa de Deus sendo levados para a casa do deus babilônico, Marduk. E aqui embaixo, aqui, colocou esses tesouros lá na casa do seu Deus. Queridos, isso aí, se você não conhece nada sobre Deus, sobre história, nem nada, e você fosse ler, você teria a impressão que o Deus de Israel é forte ou fraco? Né, perdeu? Fraco, perdeu. E os utensílios da casa dele foi para a casa de um outro Deus. Queridos, nós precisamos entender que as guerras no passado, mais que guerras entre povos, eram guerras entre deuses. De modo que a batalha estava entre o Deus de Israel e o Deus dos babilônicos. Se Daniel escrevesse essa parte em aramaico, os arameus ou caldeus, eles podiam ler esse texto e pensar que o Deus deles era superior ao Deus de Daniel. E eles teriam uma comprovação escriturística de um cara bam de Israel dizendo que o Deus da Babilônia é superior ao Deus de Daniel. Então Daniel escreve aquilo não para os babilônicos, ele escreve para os hebreus aprenderem as lições de vida. Mas como os babilônicos não vão entender isso como lição de vida, lição espiritual, mas entenderiam como se fosse que o Deus de Israel é um Deus mais fraco, então Daniel coloca em hebraico para que eles não pudessem compreender. Deu para entender? Daniel estava usando a tática dos angolanos lá. Muda de idioma, porque a gente se comunica, e quem está ao lado não sabe o que a gente está querendo dizer. Olha só que outra coisa aqui interessante que a gente consegue ver, ainda nesse capítulo, ainda escrito em hebraico. Daniel 1, verso 5 e o verso 10. Lê pra gente aí, Bruno, por favor. E o rei lhes determinou a ração de cada dia. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: Tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Assim, arriscareis a minha cabeça para com o rei. Muito bem. A linguagem do eunuco estava dizendo que a palavra do rei era lei. De modo que, se o eunuco fizesse algo contrário à lei, ele estava fadado a morrer. Ele disse isso. Quando ele fala arrisquei minha cabeça, é guilhotina, forca, alguma coisa do gênero. Então eu faço uma pergunta para vocês. Daniel, em gratidão a esse homem, deveria ocultar essa história de que o homem favoreceu a eles, ou Daniel deveria revelar essa história aos babilônicos? Deveria ocultar. Por que ele deveria ocultar? Precisamente porque se ele revelasse, de fato o homem podia perder a cabeça, porque pisou a lei do rei. Então Daniel escreve esse detalhe importante em hebraico, porque a língua hebraica é diferente da aramaica e os arameus não conseguiriam entender o que Daniel havia escrito sobre. E Daniel, então, deixa em sigilo para a mente caldeia este detalhe. Vamos ver outro detalhe aqui, que é outra razão de Daniel escrever em hebraico essa primeira parte aí, né? Daniel, Brunão, manda ver aí. Entre todos eles não foram achados outros mais tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos ou astrólogos que havia em todo o seu reino. Você percebe que o livro está sendo escrito em terceira pessoa. Pode ter sido escrito por um dos colegas de Daniel, ou pode ter sido escrito pelo próprio Daniel mesmo, mas ele fala em terceira pessoa porque ele é muito exaltado no primeiro capítulo.
o cara decidiu firmemente não comer, ele influencia os colegas, ele consegue o favor dos colegas, ele é tido como o bambambam da inteligência aí também. Então, Daniel escreve não exaltando a si mesmo, tá ok? Mas o que eu quero salientar aqui é que Daniel e seus colegas eram demonstrados como superiores a todos os outros. Ó, é assim, ó. Não foram achados outros tais. Não existe ninguém igual aos caras. Os caras são os melhores. Mas eles não são só os melhores. Na prova que os homens da Babilônia tiraram 1, Daniel e seus colegas tiraram 10. É isso que significa que eles eram 10 vezes mais sábios. Então, esse texto não fica bem. Daniel descrevendo que ele e seus colegas eram 10 vezes superiores em inteligência que os outros homens. Então ele coloca em hebraico exatamente para não dar problema com os babilônicos. A gente vê Daniel sendo muito prudente. E hoje em dia, eu vejo os cristãos sendo muito imprudentes. Muito. Você vai na internet, você vê os crentes ficando discutindo de política, se matando lá, se pegando um ao outro. É raiva, xingando de burro, imbecil, cego, idiota, sem mais. Na igreja, no casamento, a gente vê cada pega pra capar miserável. Amigos, é muito diferente o procedimento de Daniel e a gente precisa aprender isso aí. Prudência. Prudência. A prudência ela é simplesmente fenomenal. E você vê isso aí nesse comportamento de Daniel. Ele escrevendo, então, agora as coisas, tudo em hebraico. Para quê? Para não dar problema, para evitar. A missão dele não era dividir, a missão dele era salvar. E Daniel trabalha com salvamento. Vamos continuar vendo aqui. O que a gente aprende mais interessante aqui. Daniel 2, de 1 a 4, aí é a última parte em hebraico, tá? 4a, né? Lê pra gente aí, Bruno, por favor. E o rei mandou chamar os magos, e os astrólogos, e os encantadores, e os caldeus, para que declarassem ao rei qual tinha sido seu sonho. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. E o rei lhes disse: Tive um sonho. E os caldeus disseram ao rei em siríaco. Ok. Essa parte aí do capítulo 2, verso até o 4 aí, é onde ele para escrevendo em hebraico. A partir daí para frente, do 2, 4b, né? A segunda parte do verso 4, ele começa a escrever em Hebraico. Aramaico. Ele começou com hebraico. Então é o contrário, que você tinha colocado ao contrário. Perdoe-me então, perdoe-me. Tá errado lá naquele slide? Eu acredito que sim. Ah, não, no slide tem que parar, peraí. Então, queridos, até essa parte aí, siríaco, tá? Daniel, ele escreve em hebraico. Daí para frente ele vai escrever em aramaico. Agora, o que tem nessa última parte? Por que ele foi só até aí? Olha que coisa interessante. Daniel, ele menciona aqui os camaradas que fracassaram em não satisfazer as exigências do rei. Os magos, os astrólogos, os encantadores e os caldeus. Daniel, ele preferiu, a princípio, não revelar esses nomes. E ele coloca meio que no vazio, né? Os sábios falharam. Mas em hebraico ele especifica quem são os que falharam. Ele vai mencionar esses camaradas de novo só no verso 10. Só que quando ele menciona no verso 10, é muito interessante. É o momento em que os homens dizem assim para o rei: Rei, nem mago, nem sábio, nem cantador, nem coisa, pode revelar isso que você está pedindo. Daniel menciona eles novamente, só que ele menciona agora em aramaico, e ele menciona com essa frase. O que é fantástico? É que no verso 27, Daniel vem e diz precisamente as mesmas palavras dele.
nenhum sábio, nenhum mago, nenhum encantador, nenhuma coisa pode revelar isso para o rei. Ou seja, Daniel só menciona os caras para dizer que ninguém, e ele também, não era capaz. Então ele se junta com ele, se nivela, ele diz, ó, somos tudo podre, não valemos nada, e agora ele atribui honra e glória só a Deus. Daniel se esconde para que Deus possa aparecer. Então, gente, é muito fenomenal esse aspecto de Daniel em ser prudente. Agora, você vai verificar que no capítulo 8 para frente, Daniel escreve em hebraico de novo. Ou seja, pelo raciocínio que eu estou guiando aqui, Daniel só escreve em hebraico aquilo que ele quer ocultar. Por que ele oculta a última parte do livro? É só você estudar Daniel 8, 9, 10, 11 e 12. Você vai verificar que foram as profecias mais complicadas que nem Daniel sabia. No final de Daniel capítulo 8, ele diz que ficou doente porque ele não compreendia a profecia. Veio o anjo, fez ele entender, mas não fez ele entender completamente a profecia, fez ele entender que eles retornariam do cativeiro babilônico. Só isso. Deu as 2.300 de manhã, mas ele não entendeu. Então ele não entendeu direito as 2.300 de manhã, que era para dias muito distantes, ele não saberia compreender precisamente. Daniel capítulo 10, você vai ver outras profecias bastante complexas para um tempo distante aí de Daniel. Nós vamos ver também Daniel capítulo 11, Daniel capítulo 12. Então, esses dois capítulos têm tudo a ver também com o final do tempo. Então, era parte complicada que nem Daniel sabia. Aí, o que Daniel faz? Cara, e se alguém me perguntar alguma coisa desse livro aqui? Melhor escrever em hebraico. Então, Daniel é demais, cara. É genial. É lindo demais isso aí. Prudência, inteligência. E nós também, gente, precisamos disso aí. Nos nossos ensinos bíblicos, em nosso comportamento em casa, em nosso comportamento na família, é importante a prudência. A prudência é atributo de cristão. E tem que ser prudente que nem a serpente. E aí você vê o Daniel tendo essa característica. Só que ao mesmo tempo a gente tem que ser manso, como as pombas, refletindo o caráter meigo de Jesus, né? Bem interessante aí esses aspectos. Outra coisa que eu quero apresentar para vocês é esse trecho aqui que eu tirei aqui do Wikipedia. Lógico que o Wikipedia não é fonte, né, de pesquisa e tal, mas é muito interessante, está corretíssimo o que ele falou aqui, tá? Eu já li isso em outros livros, mas eu não tenho os livros nas mãos aqui, né? Meus livros estão perdidos aqui. Que vai falar dessas coisas aqui, ó. Olha só que coisa interessante. Aqueles que datam a origem de Daniel no século II a.C., tem também problema de explicar por que o autor hebreu do período macabeu escreveu parte de um livro em hebreu e outra parte do mesmo em aramaico. Por quê? Porque, na realidade, ele deveria escrever todo o livro em hebraico, todo o livro em aramaico, ou todo o livro em grego, né? Que boa parte desses apocalipses surgiram em grego. Então, eles não conseguem explicar por que o livro é escrito em hebraico e aramaico, né? Então, eles têm essa dificuldade. Mas tem outras dificuldades, e a que eu quero mostrar para vocês é fenomenal aqui. Isso aqui é muito bom, ó. Também as peculiaridades ortográficas das seções aramaicas do livro de Daniel são parecidas às do aramaico da Ásia Ocidental dos séculos 4 a 3, no máximo, antes de Cristo. Ou seja, o livro não pode ter surgido naquela explosão de Apocalipse, porque o aramaico do livro é do 4º século antes de Cristo. E se é do 4º século antes de Cristo, está mais próximo do 5º século, quando Daniel escreveu. Então, o Daniel escreveu antes dos eventos, não escreveu depois. E isso é simplesmente fenomenal, porque todas aquelas profecias de Babilônia, Medopérsia, Grécia, Roma, ocorreram depois desses eventos. Porque o aramaico do livro é de lá de trás. Então, entenda, se o manuscrito que a gente tem um aramaico do livro, que não é desse período, mas é do período anterior, evidentemente, ele foi escrito antes. É que nem assim, ó, vai escrever você hoje um texto em português arcaico. Por exemplo, lá, português arcaico. No mundo nomeseia parelha.
No mundo não me sei parelha. É português. É português. Vocês vão ver isso aí num livro... É um livro de linha sociolinguística, né? Meio socialista, assim, mas é legal a ideia linguística dele. A ideia linguística, não a ideia socialista dele, tá? Não sou partidário da ideia socialista, sou partidário da ideia linguística dele. É bem interessante. O livro chama-se A Língua de Eulália. Vou escrever aqui no chat para vocês aqui. A Língua de Eulália. Eu acho que eu tenho o PDF dele. O autor é Marcus Barney. A Língua de Eulália. O livro é fenomenal. E aí ele usa trechos assim também de português, porque o enredo é que uma senhora, né, uma dona de casa, lá, uma empregada da casa de uma professora de português, uma linguista, essa linguista recebe a sobrinha com mais duas amigas, e elas, uma de psicologia, outra é de linguística, outra de... enfim. E essas meninas zombam da linguagem da empregada, que a empregada fala todo errado, né? E elas zombam. Aí, quando elas zombam, a professora de português, lá, a tia lá, começa a zombar falando com elas. Português, só que português arcaico. E as meninas não entendem nada. Nossa, o que você tá falando? Ela fala, português. Tá querendo chamar ela de burra e você não sabe disso aí? E ela começa a mostrar que, na realidade, o que é língua hoje, o que é lei na língua hoje, é o que os acadêmicos disseram que é certo e rejeitaram os outros como errado. Mas há regras na língua errada. Quando a pessoa chega e fala assim, por exemplo, mulher, cuié, é uma regra, tá? E é uma regra que aconteceu na língua francesa, só que na língua francesa virou a regra, virou lei. A língua francesa é assim, escreve de um jeito e se lê completamente diferente, né? Então ele mostra isso, é bem interessante esse aspecto aí, tá? Mas é interessante que a gente vê que a língua evolui ao passar do tempo. E algumas palavras, elas mudam o jeito de se escrever. Por exemplo, a língua portuguesa já teve farmácia com PH, não é? Educação com 2 Cs. E assim vai. Então, quando você analisa o aramaico do livro de Daniel, sabe-se que é aramaico, mas não é um aramaico moderno. É um aramaico das características toda lá do passado, tá ok? E aí, então, é muito importante que vocês compreendam esse aspecto. Deixa eu ver, mandar uma coisa no chat aqui. Falta um dia no calendário astronômico, e esses dias estão na Bíblia, 23 horas. Ô Pedro, eu sei que isso aí está espalhado na internet, mas não é verdade, tá bom? Há outros vídeos, há teóricos, há gente forte falando, é bobeira isso aí, tá? Fizeram um vídeo, colocaram isso aí, mas não é verdade. Vamos lá prosseguir aí na compreensão do livro aí. Vamos lá. Então, é interessante que se o aramaico Daniel é do 4º século, no máximo até o 3º século, então Daniel escreveu antes dos eventos. E a sua profecia, então, é confiável, né? Vamos ver agora o testemunho de Daniel, é muito importante aí também. Daniel, ele demonstra no primeiro capítulo controle emocional, temperança e decisão. Coisas que nós precisamos. Controle emocional. A gente que... Você não pode falar que ela está errada, que ela perde a linha. Isso é problema emocional. Há pessoas que, por exemplo, têm uma dificuldade na vida, se desestrambelha inteira. Fica com dificuldades terríveis, depressivo e tudo mais. Perde o namoro, perde o marido, quer se matar, aquele negócio, tá com dificuldade na vida, quer se matar. Que isso, cara? Isso é problema emocional. Daniel também era temperante, equilibrado, no que ele falava, no que ele pensava, como ele comia, como é que ele agia, como é que ele se vestia, tudo temperante. E era um cara decisivo. Exatamente porque tinha controle emocional. Se é temperante, a mente fica clara para você tomar boas decisões. Daniel, ele era um jovem, tinha de 15 a 17 anos no máximo. Imagina agora, andaram aí uns 500 quilômetros, né, até a Babilônia, cansado, estressado, com fome, distante da família, triste. O cara chega diante de um banquete
e fala, não vou comer. É macho, né? Fala aí. Isso é macho, gente. Esse é macho. Não, não vou comer, não. Melhor morrer, melhor morrer. Fazer o que Deus... Fazer o contrário que Deus falou, é melhor morrer. A gente morre de fome, tá tudo certo. Deus quiser, ele dá comida. Se não quiser, a gente morre. Deixa. Vou morrer. É demais, cara. Era um menino, era uma criança. Era uma criança. Esse cara aqui, ó, se ele morasse no Brasil, tava valendo o Estatuto da Criança e do Adolescente para ele. Se ele matasse, não ia preso, não. Olha, o cara é uma criança. A mente se desenvolve e fecha aos 23 anos. O Daniel não tinha 23 anos, gente. Não tinha, né, até 17 anos ele tinha. E tomou essa decisão. Agora, a gente percebe características em Daniel que levou Daniel a ter toda essa questão. Nós vemos, por exemplo, Daniel como uma pessoa de oração. No próprio capítulo 2, quando teve o problema com o rei, ele juntou seus amigos para orar. No capítulo 9, quando o couro comeu lá dele, ele não entendia a profecia, ele ajoelhou para orar e interceder pelo povo. Então era um homem de oração. E a pergunta que eu faço é, como é que anda a sua vida de oração? Só aquela oração no tempo da comida? Senhor, abençoe esse alimento em nome de Jesus, amém? Como é que anda a sua vida de oração? Daniel era de oração. Isso dá força para a mente. Quem mais? Daniel estudava a Bíblia. Estudava, gente. Lógico, estudava. No capítulo 9, você vai ver assim, Daniel, ele fala, eu compreendi pelos livros que a profecia... Ele estava lendo Jeremias, pela profecia de Jeremias. Faria, mas veja lá que ele fala, eu entendi pelos livros, em algum trecho lá. Era o livro de Jeremias, que fala de 70 anos. Ele fala, eu entendi pelos livros, o que me dá a entender? Me dá a entender que ele não só leu Jeremias, mas possivelmente ele deveria ter os livros de Baruque. Não os falsos. O de Isaías também. O livro de Isaías, exatamente. Então, é interessante esse aspecto. O cara estudava a Bíblia, gente. Como é que está o estudo da Bíblia de você? Só essa segunda-feira à noite que você vem aqui estudar a Bíblia, tá tudo certo? Aí a coisa fica dura, crente. Não pega a liçãozinha da escola sabatina. Aí você quer ter as bênçãos do Daniel, meu irmão? Não dá. Existem bênçãos que é só para quem se alimenta de oração e estudo da Bíblia. E não fica fazendo draminha. Aí, ó, foi pegar a lição. Aí, ó, tá estudando, Bruno. Graças a Deus. Estudar, gente, muito importante. Essas facilidades da igreja, né, que a igreja oferece, seja ano bíblico, seja a lição de escola sabatina, seja o livro do Espírito de Profecia, seja reavivados por sua palavra, é super importante você se apegar a algumas dessas coisas aí, ou a todas elas, para que você possa ter vida na alma, ok? Então, Daniel é isso. Mas Daniel também tinha temperança alimentar também. Olha que coisa interessante aqui, ó. Vamos lá prosseguir aqui para a gente ver esse aspecto, né? A alimentação pedida por Daniel era água e zeroim. Zeroim foi traduzido como legumes ali, é tudo que produz sementes, tá? É produtora de sementes. Frutas, legumes, verduras, cereais, mandioca. Mandioca produz semente? Produz. Tá? E esse aspecto aqui, ó, deu resultados físicos, mentais e espirituais. Queridos, Deus espera, por meio dos procedimentos de Daniel, fazer exatamente na nossa vida o que ele fez na vida de Daniel. Dá uma olhada nesse testemunho. 4 minutos só, 4 minutinhos, esse testemunho. Mas vale a pena ver. Adventista aqui. Mas e quando quem precisa mudar o estilo de vida é o próprio médico? No computador, o Dr. Everton há 1 ano. E o Dr. Everton hoje?
Lá se foram quase 50 quilos. O que aconteceu não foi nenhum milagre. A ideia o Dr. Everton foi buscar na igreja que frequenta, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que incentiva a adoção da alimentação vegetariana e a prática de exercícios físicos. Uma pesquisa feita nos Estados Unidos mostrou que os fiéis da igreja viviam até 10 anos mais que a média dos americanos. O Dr. Everton resolveu, então, repetir a pesquisa aqui em São Paulo, com 1.500 fiéis da igreja, com idades variando entre 35 e 74 anos. Eles foram divididos em 3 grupos: vegetarianos, vegetarianos que tomam leite e comem ovo e pessoas que comem carne. O grupo dos vegetarianos foi o que obteve os melhores resultados. Redução de 10% da medida da cintura. Colesterol total 10% menor. Os índices que indicam uma maior predisposição ao diabetes e alterações prejudiciais nos vasos sanguíneos foram 20% menores. O mais importante é nós lembrarmos de aumentar o consumo de frutas, legumes e verduras dentro da nossa alimentação e fazer a dieta também adequada. E aquelas pessoas que sejam vegetarianas tenham uma dieta equilibrada. O Dr. Everton sabe do que está falando. Apesar de ser adventista, ele não seguia a dieta recomendada pela igreja. Era um devorador de carnes e de muitos outros pratos. Que diferença! Meu pai... Isso quanto tempo tem? Agora tem 1 ano. Eu cheguei a 128. E agora? 82. Era um obeso mórbido. Era um obeso mórbido. Era preciso mudar. Ou eu era médico, cardiologista, ou tudo aquilo que eu estava falando para o paciente, falando para mim mesmo, não passava de uma mentira. E eu tive que me reeducar, a reaprender a comer, reaprender a dormir e reaprender também a gostar de fazer exercício. Coisas que eu olhava para as pessoas dizendo assim, eu gosto de academia. Eu olhava para a pessoa e dizia assim, não, isso é papo. Onde já se viu? 2. Agora ele também vai e gosta. Encara uma hora de musculação e, junto com o filho, faz aulas de natação. Mas é nas refeições que o novo Everton mostra a transformação mais radical. Ele e todos na família são vegetarianos. Eric e Gabriel nunca experimentaram carne alguma. Gabriel, sementinha? Hoje, para o almoço, tem salada, lentilha com legumes, bolinho de quinoa, macarrão com cogumelos. Sente saudade daqueles lautos almoços de antigamente, não, hein? Não mais. Não mais? Não mais. Assim, Logo com no início. seriedade, com convicção, é. Agora com convicção. No comecinho foi uma luta. Eu ouvi dizer que o senhor era apaixonado por um tal de pudim. Tinha um pouco tinha saudade. Sonhei um pouco com esse... Sonhou! O Dr. Everton não ficou apenas mais elegante, mas recuperou a saúde. E hoje é exemplo para os pacientes. E quando você vê alguém do seu lado dando resultado, aí é diferente, né? Se não foi alguém que contou, você tá vendo, você tá acompanhando. Eu também vou conseguir e vai ser um prazo bem interessante. Uma coisa seguramente a gente pode dizer do senhor, é um vencedor e um vitorioso sem nenhuma dúvida. Uma coisa, e eu posso lhe dizer como gordinha que sou, parabéns! Obrigado. Parabéns! Obrigado, querida. Que beleza, que beleza! Obrigado. Deus quer usar mais doutores Evertons aí, né? Deus quer usar você e quer usar mim. A gente precisa de uma transformação. E essa transformação
Não é aqueles chatos. Cara, tem os caras que param de comer carne e parece que, ao invés de ele ficar mais parecido com Jesus, ele ficou mais parecido com Satanás. Ele se torna feio, chupadão. Normalmente o cara não faz exercício. E o cara é chato. Senta na... Amigo, você tem que estar disposto a sentar numa mesa que o cara vai comer carne de porco, você respeitar o cara. A liberdade de escolha dele como Deus respeita. Mas você ser exemplo para ele e um exemplo amigável, de gente boa. Mas, queridos, Deus espera que os adventistas do sétimo dia se levantem e sejam luzes no mundo. Deus nos deu uma mensagem que nenhuma outra igreja tem. Compra o livro Conselho sobre Regime Alimentar e vai ler. Compra o livro e vai ler. Poxa vida, os caras gastam dinheiro com Netflix, ficam aí vendo porcaria, só lixo. Só lixo. E eu nem tô falando, é pecado na Netflix. Não é isso, cara, mas, poxa vida. Com essas porcalhadas aí, meu, vem a coisa boa. Nós somos referência mundial nessa questão de alimentação. Será que você vai ser um adventista representante das convicções da igreja? Ou será um adventista que vai ficar criticando? Não exatamente porque a pessoa é fanática, mas é porque você tem indisposição de fazer aquilo que você deveria. Pois não, Bruno? Eu estou nessa fase de transição também. Nós paramos em abril do ano passado. E é bem difícil. Se eu comer carne hoje em dia, eu ainda não tenho aquela aversão, como, por exemplo, a minha cunhada Rose, que já não come há anos, tem. O cheiro, por exemplo, eu moro em apartamento, então às vezes o vizinho está fazendo um churrascão aqui do lado, um bifinho acebolado, o cheiro vem assim, dá uma vontade ainda. O negócio é resistir mesmo, mas o que eu percebi após eu mudar a alimentação, parar de comer carne, diminuir nas besteiras, eu diminuí 10 quilos, estava precisando 10 quilos a mais. 2 sacos de arroz. Exatamente. E aí eu tô conseguindo fazer, eu sempre fiz exercício, mas agora eu consigo com maior facilidade. Antes era muito sofrido, eu suava muito, tinha sudorese. Eu ficava parado assim, ó, no sol. Parado, eu ficava suando. Hoje eu consigo andar no sol, assim, uma distância razoável para uma pessoa normal. Então, realmente, tem que lutar. Eu ainda, hoje já faz quase um ano, mas ainda luto ainda com a carninha. Amigo, vai até o final da vida. Continue lutando. Cristina, parabéns aí pela vitória, né? Não é fácil tirar um saco de arroz de cima de si. Agora, tirar 2, aí a vitória é muito grande. Cristina? Como eu falei, eu já li esse conselho sobre regime alimentar e é impossível ficar do mesmo jeito, né? A questão da carne, já tem mais de 20 anos que eu já tirei, mas tinha outras coisas que eu precisava tirar, né? Como leite e derivados. E aí, quando eu reli de novo o livro, aí ficava pesando na minha consciência, porque lá ela disse que o queijo não deveria estar na mesa, de nenhuma mesa, né? Aí, quando eu fazia comida com queijo, que eu ia orar, cara, eu ficava com aquele, como é que eu vou pedir, gente, para Deus abençoar um negócio que eu sei que está errado? Então, aquilo doía na minha consciência, é como se eu tivesse sendo hipócrita e zombando de Deus, sabe? Porque como é que ele diz que não é para eu comer e eu vou pedir a bênção dele para um alimento que tem coisa que ele diz que não é para eu comer? Aí foi quando bateu na consciência, não, tem que parar e parei mesmo. Amém. Glória a Deus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, tem gente nova aqui no pedaço, tudo mais. Queridos, o que eu digo para vocês é bom que vocês adquiram o livro, leiam o livro, tranquilo, e não vai estressando, não. A Cristina, ela tem que passar por essa situação, porque a Cristina tem 200 anos de igreja. O Éder tem que passar por essa coisa, porque ele tem 200 anos de igreja. Agora, vocês, queridos, vai tranquilinho. Então, por exemplo, você é um camarada que come carne todo dia, beleza?
eu sugiro para vocês? Começa a comer menos 2 dias na semana. Já tá melhor. Comia todo dia. Depois, amigão, vai um dia sim, um dia não. Aí na outra semana lá, você joga só pro final de semana. Uma vez por quinzena. Se tiver força, larga de uma vez. Mas se não tiver força, vai devagar. Mas, Porque Leda, tem que... a lei de só saúde, dá- ela não pode ser estressante. Deve ocorrer, mas deve ser um processo natural e feliz. Pode falar, Cristina. Mas o importante é saber como substituir. Porque não adianta você tirar a carne e substituir por alface. Não vai assim, dar ó. certo. É que é o seguinte, a carne, galera, carne é assim, quase nada da carne é, assim, insubstituível. O que você vai precisar é ter vitamina B12. Tem aquele leite de soja da ADES lá, eles suplementam com B12. Ou então você vai numa farmácia de manipulação, suplementa com B12. Só. A proteína você vai ter, por exemplo, quando você junta um arroz integral com feijão, você tem uma proteína completa. Então, não vai ser a dificuldade proteica em si. Vai ser, maiormente, a vitamina B12. Então, aí é só esse aspecto. O restante, queridos, grande parte da alimentação vai ter. Mas é importante você prestar atenção nesses aspectos aí, né? Não adianta você parar de comer carne e você não comer verduras, né? Você vai precisar de ferro, porque a carne tem ferro. Verduras escuras é onde tem ferro. Feijão, onde tem ferro, né? Então, é importante para que você tenha. Deixa eu ver aqui. Leite não é importante para vitamina D? Não, leite não tem vitamina D. Leite tem cálcio. Só que cálcio não tem deficiência na alimentação. Tá? Leite tem cálcio, é verdade. Mas não tem deficiência na alimentação de cálcio. Tá? Foi propaganda da indústria do leite que fez a gente pensar que só leite produz cálcio. Por exemplo, o gergelim tem mais cálcio que o leite, muito mais. Sol é vitamina D, beleza? São coisas importantes. A gente vai passar uma aula, várias aulas sobre os 8 remédios da saúde. A gente vai ter que entrar isso, professora adventista precisa saber disso aí, tá? E a gente vai fazer, eu tenho muita informação nessa área aí de saúde, tá? Eu fiz um curso de terapia natural, eu não parti para ser terapeuta, mas eu tenho as informações, elas me acompanham. E a gente pode dar muitas orientações para vocês. Então, o que eu digo para vocês é, comecem a fazer as mudanças. Por exemplo, você come doce todo dia. Cara, faz a mesma coisa que você ia fazer. Beleza? Reduzindo. Começa a fazer um exercício físico. Dormir cedo, coisa boa. Deus vai abençoar você. Tá? Ame fazer essas coisas. Comece a olhar essas coisas de um modo positivo. E Deus vai transformar a sua vida poderosamente. Queridos, neste momento vocês têm a oportunidade para fazer as perguntas, suas indagações, e aí a gente encerra o nosso estudo de hoje aí. Zero pergunta, só queria comentar que na carne, minha esposa ela fez técnica em nutrição. Ela tem um técnico em nutrição, né? Pela ETEC, eu FATEC, não lembro. E aí a gente não substituiu, não pensou em substituir a carne, assim. A gente continuou normal, só cortou a carne, e aí a gente começou a comprar castanhas, né? Uma cerealista e essas coisas. Super tranquilo, problema nenhum. Tanto é que ela teve Covid porque ela não comeu direito quando nós viajamos. Ela não conseguiu comer a comida lá do outro país, não se adaptou. E aí ela ficou fraca, né? Então ela pegou. Eu dormia, acordava com ela, abraçava, ficava junto o dia inteiro. Os dois fizeram, nós dois fizemos teste e eu não, meu deu negativo, dela deu positivo. Só com essa questão alimentar, assim, própolis, um monte de coisa que a gente utiliza, né, por dia, que mudou depois disso. Então é super importante. E as castanhas aí que vocês devem ter comido, tem zinco, né? Que é um elemento importantíssimo aí. O sol que vocês tomaram lá também, vitamina D, ajuda bastante. Então, galera, os remédios da saúde são o que a gente precisa viver, tá? Agora, nessa questão aí, da gente fazer a redução e a mudança, é importante.
você vai ter mais saúde, sua mente vai ficar mais clara e você tem maior probabilidade para ficar mais próximo de Deus. 3 João, verso 2, diz assim: rogo que sua saúde espiritual seja tão boa quanto a sua saúde física. Então não é, eu vou cuidar do espírito que o corpo se exploda. Para Deus faz parte da religião também. E para Adventista piorou, viu? A Adventista piorou. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a honra e glória de Deus. Isso aí. Outra coisa que eu percebi... Outra coisa, né? Eu fazia academia. Espera um pouco aí, o Hernani. Fala aí, Bruno, e depois o Hernani. Eu fazia academia, pegava pesado na academia e pensava, não, eu quero só emagrecer fazendo exercício, não quero mudar minha alimentação porque eu não consigo. E eu falava, eu não consigo. Aí, até que fomos obrigados, né? Quase eu fui obrigado aqui pela esposa a mudarmos. Ela fala, é assim, eu topo, né? E depois que eu mudei a alimentação, eu faço muito menos exercício, eu não faço mais academia, e emagreci, sem fazer academia. O que eu me matava antes fazendo, agora eu não faço, eu só corro assim na rua às vezes, faço academia aqui no prédio, mas bem tranquilinho, e eu estou emagrecendo muito mais fácil, sem suar, sem ter dificuldade quanto eu tinha antes. E outra coisa é que, é bem engraçado, eu não tinha percebido isso, mas você falou que melhora a mente. De janeiro a abril eu comia carne. Eu li um total de 0 livros. De abril para dezembro eu li uns 11. E me deu mais gosto de ler do que antes, que eu tentava ler e não conseguia. Eu não tinha pensado nisso, mas é incrível. São testemunhos importantes aí, né? Bruno aí é um testemunho vivo. Tirou 2 sacos de arroz de cima de si, tá lendo mais, tá gostando de ler, aí. É benção. Mais alguém aí? Não, e lembrando que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, né? Então a gente tem que saber o que a gente ouve, o que a gente vê e o que a gente come, né? Nosso corpo não é um depósito de lixo, né? Você falou tudo. Ouve, vê e come. Muito importante. Muito importante. Tem alimentação mental, né? Pornografia, tem uns filmes aí complicados. Tem cara que acorda 3 horas da manhã pra assistir o UFC, mano. Os caras chutando a cara um do outro, velho. Tem que tomar cuidado. Essas coisas deixam a gente um pouco insensível. Toma cuidado, né? Não estou pregando extremismo aqui, nem nada, né? Mas toma cuidado com o que você se alimenta. Física, mental, espiritualmente, aí, a gente precisa dar uma atenção aí para essas coisas. Mais alguma pergunta, alguma questão? Eu vou parar aqui.